Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da Restoricel. No vídeo de hoje eu quero comentar com você o que torna a Restoricel a melhor assistência do estado. Eu vou colocar aqui uma lista completa de todos os benefícios e as vantagens de você trazer o seu aparelho para cá ou se tornar o nosso aluno. O primeiro ranking é o setor de qualidade. O setor de qualidade, para quem não sabe, é onde a gente realiza os testes do aparelho, certo? Então aqui a gente realiza 2 ou 3 testes em aparelhos que vêm para nossa assistência. O primeiro teste é quando o aparelho chega, a gente faz toda a checklist. Ai, Débora, quais são as funções que vocês testam? Wi-Fi, rede de chip, biometria. Resumindo, a gente faz o teste completo de todo o seu aparelho, tá certo? Pra gente ter uma noção de qual foi o estado que o seu aparelho chegou. Se o cliente relatar que o Wi-Fi está parado, a gente vai sim testar o Wi-Fi para ver o que está acontecendo, o que aparece, qual o erro que acontece, certo? E aí, nesse nosso teste, se por exemplo, as câmeras do aparelho desse cliente, que só o Wi-Fi, ele relatou que só o Wi-Fi estava sem funcionar. E aí, no nosso teste, a gente observou que as câmeras também não abrem. A gente coloca uma observaçãozinha na etiqueta, Wi-Fi e câmera sem funcionar. Por quê? Se a gente entrar em contato com o cliente e disser, olha, suas câmeras também não estão funcionando, a gente manda um vídeo, manda uma foto. Se o cliente tiver interesse em reparar também as câmeras, a gente coloca no orçamento, a gente passa o orçamento completo para ele. Se não, se ele quiser resolver só o Wi-Fi, tranquilo. Mas fica ali as observaçõezinhas que a gente observou, né? Fora o Wi-Fi. E o segundo teste que a gente realiza é depois que o aparelho é reparado. O aparelho chegou com o Wi-Fi sem funcionar. A gente passou lá por triagem, foi para o técnico reparou, ele volta para o setor de qualidade, para a gente ter certeza que o aparelho realmente foi reparado, que era o Wi-Fi. A gente deixa ele ali tocando no YouTube por um tempo, ali uma hora e meia, para a gente ter certeza que tá ok. Inicia o aparelho novamente, desliga, liga o Wi-Fi, desliga, para a gente ter certeza que o Wi-Fi, que o problema do Wi-Fi foi solucionado. E o último teste é o teste da checklist junto com o cliente, onde ele vem retirar o aparelho, a gente passa para ele um livro, onde tem lá escrito todas as funções, Wi-Fi, rede de chip, carregamento, slots de chip, tudo. Carcaça, para ele avaliar o aparelho dele no geral, tela, tampa, câmeras, para ele ver que o aparelho tá saindo do mesmo jeito que chegou. Então, a gente passa esse livrinho, onde ele vai testando e marcando com X, tá certo? Lá tem sim ou não. Por exemplo, carcaça tá ok? Aí tem sim ou não. Se tiver ok, ele bota sim. Essa checklist final é muito importante para o cliente avaliar todo o aparelho dele, desde a carcaça até as funções, lanterna, câmeras, rede de chip, Wi-Fi, tudo. Ele vai avaliar tudo para ele ir marcando que sim, que o aparelho está saindo consertado e do jeito que chegou, ele está saindo, certo? Sem arranhões, sem riscos, sem trincos, sem marcas de cola. Então, ele avalia todo. Quando o cliente termina de testar, ele vai assinar confirmando que o aparelho está perfeito, que está reparado, que está funcionando perfeitamente, que ele mesmo testou. Então, o nosso setor de qualidade é diferenciado, porque você não vai trazer o seu aparelho numa assistência, onde eles vão só apenas te entregar o aparelho limpo e seco. Você vai sair da assistência com a certeza que seu aparelho vai sair funcionando, vai sair reparado, certo? Ter a certeza que você vai receber o seu aparelho sem requisitos de que foi aberto, requisitos de cola, requisitos de marcas de uso, entendeu? Você vai receber o seu aparelho do jeito que ele chegou, só que reparado, só que melhor, 10 vezes melhor. E a segunda coisa no ranking é o nosso atendimento, tá certo? Que é muito ágil, porque temos 3 WhatsApps de atendimento. Temos os 2 WhatsApp de atendimento da assistência técnica, tá certo? Que é para você que quer trazer o seu aparelho para uma avaliação gratuita, onde a gente vai fazer toda a avaliação do seu aparelho, te passar o orçamento, tá certo? Para você estar consertando o seu aparelho, ter uma noção de quanto você vai investir para estar consertando o defeito do seu aparelho. E temos o WhatsApp dos treinamentos, tá? Para quem não sabe, aqui na Restoricel a gente é um centro de treinamento, onde a gente tem cursos do básico
ao avançado, para te ensinar a reparar e fazer manutenção em smartphone, tá certo? Além desses 3 canais de comunicação, também temos o nosso Instagram, que também é sempre ativo, tá? Para quem quer tirar dúvidas, para quem quer fazer perguntas, quer saber o endereço da Restoricel, a gente sempre está lá disponível para tirar as dúvidas de vocês. E o terceiro no ranking é o nosso tempo de resposta modo turbo. A Restoricel tem um banco de dados de diagnósticos de aparelhos. Então, quando um aparelho chega aqui na nossa assistência, geralmente a gente já sabe o diagnóstico e já sabe como reparar. Então, por isso, nosso tempo de resposta sempre é mais ágil, é mais rápido. Então, quando um aparelho chega aqui, a gente só faz a avaliação para confirmar esse nosso diagnóstico, porque a gente já tem um banco de dados muito grande por conta da gente reparar aparelhos todos os dias, a gente deixa ali no banco de dados o defeito, o que acontecia, para a gente já ter uma noção. E quando chegar outro aparelho, a gente já não demorar tanto para estar passando o diagnóstico para a cliente, passando o orçamento para ela. Então, quando chega um aparelho aqui, a gente já avalia o aparelho, confirma o diagnóstico e passa o orçamento para a cliente. Então, isso torna a nossa assistência mais rápida, mais ágil. O cliente não fica tanto tempo sem o aparelho dele, a gente passa um prazo curto para estar reparando o aparelho para ele vir fazer a retirada. Então, isso facilita com que o cliente não fique sem aparelho por muito tempo, né? Porque aparelho hoje em dia é uma necessidade muito grande para a gente estar resolvendo os nossos problemas pessoais, problemas de trabalho. Então, isso torna a nossa assistência ainda mais diferenciada. Porque fazer com que o cliente passe o mínimo possível de tempo sem celular já deixa a gente, assim, uns 3 passos na frente de outras assistências. Porque o tempo que elas levam para descobrir o diagnóstico, a gente já tem o diagnóstico e está ali colocando só a mão na massa para reparar. O nosso diferencial de ter esse banco de dados de diagnóstico, por conta de tanto aparelho que a gente já reparou, torna a Restoricel diferenciada, sendo a melhor escolha para o cliente para ele passar o mínimo de tempo possível sem o celular dele e passar ali um prazo curto só para a gente efetivar o reparo e ele vir retirar o aparelho. E o quarto do ranking, que torna a assistência a melhor escolha para você de trazer o seu aparelho para ser reparado, a melhor assistência, a melhor opção, é os nossos técnicos. Cada técnico tem um segmento de especialização, certo? Temos técnicos especialistas em reparo de placa, temos técnicos especialistas em software, que é também a parte de software do aparelho, tá certo? Então, a gente aqui tem um técnico especialista para cada área do seu smartphone. Débora, o meu aparelho está travado na logo e eu não sei o que está acontecendo. Ele não inicializa, ele não vai para o menu, ele só fica travadinho aqui nessa logozinha, seja na do iPhone, na maçã, ou na do Xiaomi, aqui na Mi, na logo da Mi. Quando o seu aparelho chega aqui, o técnico vai avaliar se o problema está na placa do aparelho ou se o defeito está no software. Se o defeito está no software do aparelho, o técnico identificou que não é a placa, que a placa está perfeita, mas o software do aparelho está com defeito, a gente manda para o técnico especialista, para ele estar reparando o aparelho, pois ele tem conhecimento necessário para resolver esse aparelho no menor tempo possível. Então, aqui o nosso maior diferencial também é ter técnicos especialistas em cada setor. Como eu vou mostrar aqui nessa imagem para você, o aparelho é dividido em 3 setores, certo? Então, tem o setor da placa, tem o setor lógico do aparelho, que é a parte de software, tem a parte dos periféricos, que se tratam da tela, que se trata do alto-falante, que se trata das câmeras. Então, aqui a gente identifica onde está o defeito, se está na placa do aparelho ou se está num simples periférico. Como, por exemplo, se um aparelho chega aqui com uma tela listrando, a gente vai avaliar o aparelho para identificar se o problema está na tela, então a gente vai fazer os testes. Se a gente colocar uma tela nova, do mesmo modelo, e o aparelho voltar a funcionar, a gente identificou que o problema era muito simples, era a tela. Se a gente troca a tela para fazer os testes e o aparelho continua listrando, a gente vai ter que fazer uma avaliação mais profunda, que pode estar na placa, o defeito, a gente vai avaliar a placa do aparelho, ou se o problema está no software do aparelho. Então, aqui a gente tem um técnico especialista para cada área desse smartphone, para que
você não fique muito tempo sem o seu aparelho, aguardando um retorno, um posicionamento da assistência. Então, aqui a gente faz assim, a gente tem um técnico especialista para cada área, para cada setor, para que a gente dê um tiro certeiro, né? Seja objetivo para o cliente não se prejudicar. E o quinto no ranking, que torna a Restoricel a melhor opção de Fortaleza para você trazer o seu aparelho para ser consertado, é as ferramentas, os maquinários, certo? As ferramentas que a gente tem disponível para te oferecer um serviço de qualidade, para a gente dizer, olha, a gente faz esse serviço, porque a gente tem os equipamentos corretos para fazer. Muitas das vezes as pessoas procuram a Restoricel, até mesmo os técnicos que tem por aí, procuram a Restoricel porque a gente tem o equipamento necessário para estar realizando determinados serviços. Então aqui não só o nosso conhecimento que diferencia, mas também as ferramentas que a gente tem disponível para estar entregando o melhor reparo para o nosso cliente. Nosso conhecimento deixa a Restoricel à frente uns 5 passos de outras assistências que tem no mercado, porque a gente tem um banco de dados ali tanto de Android como de iPhone, certo? Então aqui a gente soluciona defeitos, repara aparelhos que são considerados praticamente impossíveis de ser feito, e a Restore faz acontecer. A gente chega para o cliente e diz, olha, a gente conseguiu, seu aparelho foi reparado, certo? E o cliente se tranquiliza. Resumindo, a Restoricel é diferenciada tanto pelo conhecimento como pela nossa bagagem, né, pelo nosso banco de dados, de tantos aparelhos que a gente já reparou nesse decorrer do tempo, né, por essa estrada que a gente já vem percorrendo, como também dos nossos maquinários, ferramentas, equipamentos, tudo que a gente oferece no nosso centro de treinamentos também, que torna a nossa assistência técnica muito diferente, muito flexível, porque aqui a gente não atende apenas o cliente final, a gente atende o aluno que quer aprender, a gente atende o lojista que não tem uma assistência técnica autorizada, né, uma assistência técnica que entregue serviço de qualidade para ele estar cobrindo as garantias deles. A gente também aqui atende pessoas que têm desejo, vontade de subir de nível, pessoas que têm interesse em entrar numa profissão que com certeza vai agregar financeiramente para eles. Então aqui a gente é muito flexível, porque a gente não atende somente o cliente final, a gente também atende o aluno, o lojista. Entendeu por que a Restoricel é a melhor assistência e a melhor opção para você escolher? Segue a gente lá nas nossas redes sociais, tá? Para você que quer agendar a sua avaliação ou entender como funciona o nosso centro de treinamentos, corre no nosso Instagram e clica no link da biografia.